nosso IBcast de hoje, eu tenho uma convidada muito especial, que é ela, a doutora Indira Coelho, que vai falar sobre o direito previdenciário. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, será um prazer. Doutora, é um tema realmente muito extenso, né? Mas vamos iniciar perguntando sobre previdência privada. Quem tem direito? A previdência, de uma forma geral, quem tem direito são as pessoas que contribuem com essa previdência e também as que não contribuem. E isso é uma dúvida geral que às vezes a pessoa não recorre à previdência, por exemplo, de regime geral, como é o INSS, por exemplo, porque eles não sabem que tem esse direito. Então, eu sempre trago a informação. Eu sempre digo que as pessoas têm que levar informação. Os profissionais capacitados como advogados, eles têm que levar essa informação para as pessoas. Isso é uma forma de atingir um maior número de pessoas e também uma forma de crescimento para o escritório. E eu digo que a previdência, ela é um direito de quem contribui e muitas vezes, doutora, daquelas pessoas que não têm também condições de contribuir, porém estão embarcadas nesse direito, correto? Correto. Quem são essas pessoas? Pronto. As pessoas que contribuem, elas podem estar contribuindo aí a partir de um salário mínimo, porque após a reforma da Previdência, a pessoa só pode contribuir agora com o mínimo, R$ 1.412, que aí você vai estar pagando uma alíquota de 5% a 20%. E as pessoas que não contribuem, que são as pessoas de baixa renda, que vivem aí em uma vulnerabilidade econômica muito grande, que se tiver 65 anos já pode recorrer a esse benefício que é chamado BPC-Loas, ou então pessoas com a idade abaixo de 65 anos que tiverem alguma limitação, incapacidade e que enfrente barreiras no seu dia a dia, pode também estar solicitando esse benefício, inclusive as crianças. Inclusive as crianças. Exatamente. Dê algum caso, Vamos lá. Um A exemplo. família que tem uma criança que tem autismo, por exemplo, né? Essa criança, ela enfrenta barreiras. Como são essas barreiras? Na escola, por exemplo, essa criança precisa de uma atenção especial. São pessoas com deficiência, que é até um termo que as pessoas às vezes temem em falar, mas as pessoas com autismo hoje já foi pacificado isso, que são pessoas com deficiência. Então, eles têm uma vulnerabilidade maior, eles têm uma limitação maior e independente de grau, porque tem seus graus aí, 1, 2, 3, mas independente disso, se for constatada a incapacidade, aquela família que constatar a vulnerabilidade econômica também tem direito a esse benefício. E como que é esse processo? Ela deve... Essa família, essa mãe atípica, ela deve procurar o advogado e quais são os passos depois? Com certeza. Olha, eu sempre digo que as pessoas, o INSS hoje, por exemplo, ele tem aí a sua forma digital em que as pessoas vão lá e fazem um requerimento. Porém, é muito problemático, porque o requerimento, ele não é só você pegar a documentação e marcar uma perícia. É muito além, exige um processo. Para você conseguir um benefício hoje desse, como é o BPC-Loas, tem passo a passo. Primeiro, constatar a incapacidade através de laudos, exames, receitas médicas, por exemplo. Como também você saber o que está ali na instrução normativa, que é toda aquela necessidade que o INSS vai cobrar e às vezes aquela pessoa que está lá na vulnerabilidade não tem o conhecimento, não chega a informação até ela e ela não sabe se aquela criança ou aquela outra pessoa que não seja a criança tem direito àquele benefício. Por exemplo, são 2 requisitos fundamentais para o BPC-Loas. Primeiro, impedimento a longo prazo. Você tem que provar que aquela pessoa tem aquele impedimento. E o segundo, a vulnerabilidade econômica. Provar, segundo o INSS, que a pessoa tem uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, às vezes a pessoa diz, não, eu estou ganhando aí R$600, R$700 do Bolsa Família, por exemplo. A pessoa não sabe que aquela renda, por exemplo, ela não entra para a renda per capita daquela família para conseguir o benefício. E aí ela chega em um local que a informação é mal repassada e ela volta. Não tenho direito, porque eu já recebo aí R$600, dividindo aí por 2 pessoas, por exemplo, está dando um valor acima. Recebo R$1.000, está dando um valor acima. E aí ela não entra com o requerimento, não entra com o processo e fica sem o benefício.
sendo que, por exemplo, essa renda não entra para a renda per capita. Ela precisa ter a comprovação médica. Precisa ter 2 requisitos, comprovação médica e vulnerabilidade econômica. Provar que recebe, aquela família recebe abaixo de 1/4 do salário mínimo. Então, você pega aí o salário mínimo e divide aí por 4, tem que ser a renda per capita daquela família para conseguir. E em casos de deficiência? É o PCD, né, conhecido, né, pessoas com deficiência. Hoje nós temos vários benefícios para a pessoa com PCD. E o importante é você saber que essas pessoas têm um tempo reduzido para conseguir os seus benefícios. Mas tem que contribuir. Tem que contribuir ou então BPC-Loas. Contribuir para termos de pensão por morte e para termos de aposentadoria, porque BPC não é aposentadoria. BPC é um benefício assistencial à pessoa com deficiência. Inclusive, essa pessoa não precisa contribuir. Já quem precisa contribuir são as pessoas que querem aposentar, por exemplo, trabalham ali há um certo tempo em uma empresa e essas pessoas têm uma deficiência e elas vão aposentar e vão aposentar com tempo reduzido. E tem uma diferença com o gênero, mulher e homem. Mulher e homem pode ter uma redução aí, dependendo do fator, porque tem um fator leve, moderado e grave. Quando chega ao fator grave, tem uma redução aí de 10 anos de tempo de contribuição. Porque hoje nós sabemos que depois da reforma da Previdência não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Mas as pessoas que já contribuíam anterior ao tempo de contribuição, que já contribuíam anterior à reforma da Previdência, essas pessoas, elas que contribuíram aí 10 anos, 15 anos, 20 anos, por exemplo, o homem hoje é 35 anos, mulher 30 anos de tempo de contribuição na regra de transição. Então, reduz 10 anos. O homem que era 35 pode ser 25 anos de contribuição com PCD, pessoas com deficiência, e mulher que era 30 anos, 20 anos para aposentar com o tempo de contribuição. Então, há uma redução, dependendo do fator, leve, moderado e grave. E quem que vai especificar esse fator leve e moderado? É o laudo médico. É justamente o laudo médico. Somente do INSS ou de isso médico? É a regra do INSS. Não, isso é o médico que acompanha aquela pessoa, certo? E aí aquele documento, a pessoa vai procurar um advogado, porque isso é muito importante ser por intermédio de um advogado, porque ele vai saber fazer o processo correto e ali o INSS vai entender, até porque vai ser marcada uma perícia. E é importante lembrar que às vezes a pessoa tem o PCD, tem direito a aposentar com o tempo reduzido, dá entrada depois que já está com o tempo aí já ultrapassado, não entra na regra de transição, não aposenta e fica aí à mercê de esperar aí mais 5 anos, 4 anos. Então é importante a escolha de um bom advogado. Né? Com toda certeza. Tem pessoas que estão aí precisando de revisão nas suas aposentadorias. Por quê? Porque essas pessoas aposentaram com um regime em que foi ali automático feito pelo INSS e essas pessoas têm direito a um tempo reduzido e tem aí todo um histórico que precisa ser passado por uma revisão. E se for comprovado que essa pessoa entrou, o INSS já deu a negativa, ou ela não entrou, e ela procura advogado, e ele disse, não, você poderia ter se aposentado há 5 anos atrás. Ela recebe esses 5 anos que ela não pediu? Sim, é feita uma revisão, aonde vai ser calculado esse tempo em que a pessoa não recebeu, e aí a pessoa tem direito a ir atrás desses retroativos. Tem direito? Tem direito. Tem direito. Então, é muito importante um bom advogado, um advogado que tenha conhecimento dessa... Com toda certeza. Eu sempre digo que as pessoas, às vezes, elas recebem uma informação e aí elas não entendem bem aquela informação, até porque, às vezes, aquela pessoa não tem aquele histórico, aquela pessoa não teve a oportunidade de estudar, de estar por dentro de tudo que... E, às vezes, até a própria rede social, ela passa uma informação errada. E aí a pessoa fica ali, à mercê daquilo ali, e deixa de receber o benefício. Quais são casos que são considerados deficiência? Vamos lá. Deficiência hoje é do tipo mental, sensorial, física. Por exemplo, desde uma pessoa que sofre de ansiedade, bipolaridade, a uma pessoa que tem
necessidades físicas, por exemplo, precisam andar em uma cadeira de roda, ou até mesmo uma hérnia de disco, porque às vezes a pessoa fala, não, estou com hérnia de disco, não estou conseguindo trabalhar, eu passo uma semana de cama, porque a minha coluna ela trava, e aí você fica, essa pessoa tem direito ou não? Tem direito sim, só que o advogado ele sabe como é que ele tem que fazer, ele sabe qual é a documentação correta, e muitas pessoas dão entrada em requerimentos sozinhos, ligando pelo 135 ou entrando em um processo digital. Muitas vezes vai até em uma lan house, olha, eu preciso da entrada em um benefício, vai em uma lan house, pega uma pessoa despreparada, porque ele não é um advogado, e aí tem o benefício negado, e fica aí anos e anos sem receber o benefício. Então, procurem um advogado, não façam processos aleatórios, porque você não vai conseguir dessa forma, tem que ser por intermédio de um advogado. E esses anos que a senhora trabalha na área do direito previdenciário, a senhora tem assim algum caso que lhe marcou? Tem vários. E um deles, eu vou até relatar aqui, que as pessoas chegam para mim e dizem, doutora, diabetes, por exemplo, dá direito à aposentadoria? E eu sempre digo para essas pessoas, olha, eu já consegui vários casos de aposentadoria, de benefícios por incapacidade, de BPC-LOAS, de pessoas que sofrem com diabetes. A diabetes ela é uma doença crônica. Então, a partir do momento que aquela patologia ali, ela interfere na vida profissional, na vida em comunidade das pessoas, com certeza a pessoa tem direito a um benefício. Uma mãe chegou para mim e disse, doutora, minha filha tem diabetes. E aí ela vai para a escola. Eu não tenho condições de arcar com a dieta da minha filha. Eu não tenho condições, porque a dieta de quem tem diabetes é uma dieta bem restrita. E essa família tem uma vulnerabilidade econômica muito grande. Então ela disse, eu não tenho como marcar. Então a minha filha vive passando mal na escola. Ela não pode comer a mesma alimentação que as outras crianças comem. E como é que uma criança de 9 anos, ela vai ter entendimento para não comer o que todos os outros colegas estão comendo, e ela sofre, ela entra em um processo de ansiedade, de bipolaridade, e ali a criança vai desenvolver vários outros sintomas. Então, essa criança, é notório que ela tem impedimento, que ela sofre barreiras, e nós conseguimos o benefício dessa criança. Hoje, a mãe tem condições de comprar a alimentação correta, ela leva o lanche dela para a escola, e fica tudo certo, e a criança está vivendo bem melhor. Fantástico, assim como as crianças como você falou agora, com autismo, né? Nós temos várias leis aí que vieram para beneficiar as pessoas com deficiência, e eu sempre trago isso para os advogados. Olha, nos seus processos, observem que, por exemplo, uma criança com TDAH, por exemplo, transtorno de hiperatividade, muitas pessoas, não, às vezes, dizem, oh, essa mãe está tratando essa criança como se ela fosse uma pessoa com deficiência. TDAH é pessoa com deficiência. Nós não temos uma lei específica para dizer que essas pessoas são pessoas com deficiência, mas nós temos outras leis que, por analogia, eu consigo trazer essas crianças com TDAH para pessoas com deficiência e conseguir benefícios para elas. Já consegui vários. E a senhora atende todo o Brasil? Todo o Brasil. Nós temos processos hoje em todos os estados do Brasil, e isso por conta de um posicionamento, isso por conta de estar sempre levando informação em todas as redes sociais que eu consigo alcançar. Doutora, antes de ser advogada, qual era a sua profissão? Essa pergunta é bem interessante, porque antes de ser advogada, eu já era empresária do ramo de confecções. Eu tinha lojas de roupas, e chegou um momento em que eu disse, ainda não é isso que me motiva, ainda não é isso que é o meu propósito de vida. Foi quando eu decidi fazer advocacia, passei na prova da OAB, me tornei advogada e comecei a atuar nessas famílias, principalmente em vulnerabilidade. Hoje eu atuo mais nessa área de pessoas mais vulneráveis, que é o benefício de BPC-LOAS. Eu sou especialista nesse benefício e vários outros, mas esse é o que eu faço com maior propósito, com maior engajamento, porque eu quero ver, o meu propósito é esse, é ver aquelas famílias que estão ali, muitas vezes, em estado de extrema miserabilidade. Eu costumo dizer isso, não é nem vulnerabilidade, é miserabilidade, não ter o que comer. É você ver uma criança ali que ela no outro dia ela não sabe o que vai comer. E você chegar e você dizer, olha, eu tenho como te ajudar, eu vou fazer o direito fazer valer na sua família. E aí é quando a gente consegue, aquela família ali, ela
ela tem um significado diferente. Ela chega para você e diz, doutora, muito obrigada. Então, em nenhum momento eu sou questionada em relação até a valores de honorários, que é outro tema bastante importante. Sim. E eu não sou questionada, porque eu entrego muito além do que eu prometo, muito além. Isso é muito importante em qualquer profissão. Sim. E com isso, nasceu em mim uma vontade. Sempre tive o propósito de ajudar pessoas. Fui para o direito previdenciário. E a partir daí eu comecei a me ver como empresária do direito previdenciário. Sim. Hoje eu não me vejo somente como advogada, hoje eu me vejo muito além. E quanto mais pessoas eu conseguir atingir, maior será a minha empresa e maior será a transformação de vidas no Brasil. Então eu vejo dessa forma. E eu pensei, e agora? Cheguei em um estágio em que eu estou já sentindo necessidade de ampliar tudo que eu sei. Foi onde eu entrei nessa área de mentoria, de palestras, porque tudo que eu sei e o que eu passo para os meus mentorados não é algo que eu vejo as pessoas fazendo, é algo que eu faço. Porque hoje, o grande diferencial das pessoas é as pessoas mostrarem a sua realidade. Nós estamos vendo aí várias pessoas aí nas redes sociais, falando de coisas mirabolantes que você, às vezes, fica até receoso. Eu posso acreditar, e por isso que eu mostro todos os dias a minha realidade. É o que eu vivi, é o que eu vivo todos os dias, e eu mostro. E é isso que dá certo. E é isso que traz resultados. E é isso que eu estou aí crescendo, que eu estou ajudando vários outros advogados em palestras, mentorias. O que a senhora ensina nas suas mentorias? Eu ensino a pessoa, o advogado ali, que é especificamente para advogado, ele abrir a visão dele e entender que o advogado, ele não pode continuar naquela advocacia antiga, naquela advocacia em que tu fica atrás de um escritório, atrás de um notebook ali, peticionando, somente naquilo ali. O advogado, ele tem que ir para a prática. A gente fala em tráfego pago, a gente fala em redes sociais, a gente fala em tanta coisa, mas se não houver ali, é o que eu mostro mais para eles, se não houver a conexão entre advogado e cliente, se o cliente não sentir em você aquela segurança, aquela confiabilidade, se no escritório não tiver gestão, não tiver andamento organizado, ali você pode esquecer, você não vai conseguir crescer. Você vai chegar a um certo ponto e você vai estagnar. Você vai ali paralisar, porque as pessoas vão começar a falar negativamente de você, você não consegue expandir, você não consegue conectar com o cliente. E é isso que eu levo, é a prática. Não é teoria, é prática. É um direito humanizado. É o direito humanizado. É você sentir e fazer por aquilo. Doutora, você tem seus honorários. Claro, os nossos honorários, eles dignificam a pessoa. Você precisa. Isso é lógico. Mas, além disso, é você ver vidas transformadas, porque o dinheiro, ele é consequência. A partir do momento que a pessoa quer que o sucesso seja imediato, ela não vai longe. Como funciona a sua mentoria, doutora? Ela é individual? Olha, inclusive, eu já quero até aproveitar para falar de um evento presencial que vai acontecer dia 19 de julho em Teresina. Summit Prev, é uma inovação sobre direito previdenciário. A minha primeira mentoria foi em grupo, que foram um grupo aí, eu tinha programado um grupo aí de 20 pessoas, mas nós acabamos abrindo para mais 8 pessoas, foram 28 pessoas, porque essa mentoria, ela precisa ter um contato maior, porque eu preciso entender a realidade de cada um. Eu não vou lá e digo, a minha realidade é a sua, porque não é, cada um na sua realidade, mas as estratégias serão aplicadas as mesmas. E já temos uma turma individual, e agora nós temos esse evento que é o Summit Prev, de 19/7, em Teresina, que vai ser presencial para 120 advogados. E iremos lançar um infoproduto que já é mentoria individualizada para pessoas que queiram realmente mudar a sua advocacia. Bom, e pelo que eu estou notando, com o tempo você vai ter mentoria para outras profissões também. Já me procuram, sabe? Já me procuram, doutora, porque quando eu falo em mentoria, eu não estou abrangendo só a advocacia, eu estou abrangendo empresas. Com certeza. Hoje, qualquer ramo, seja medicina, seja direito, seja fisioterapia, qualquer que seja a profissão, você tem que ser empreendedor do seu negócio. Você tem que ser estrategista da sua área. Porque se você ficar com uma visão só ali da sua profissão, você vai ficar estagnado.
as outras pessoas, os outros profissionais, eles vão estar se atualizando ali e você vai ficar sempre para trás e achando que o mundo é errado, sendo que, na verdade, é só a mentalidade. É uma visão diferenciada. É. Assim, no meu estado, principalmente, as pessoas fazem muitos eventos de direito previdenciário. É ensinar o que o INSS diz. Mas a gente não, eu não vejo isso como o ápice, porque você saber sobre o direito previdenciário é um dever do advogado. Advogado previdenciarista, ele tem que saber do direito previdenciário em Isso é um si. diferencial, essa mentoria. Mas você ser empreendedor, você ter uma visão estratégica, você saber o X ali que vai te tirar de uma situação para outra, é totalmente diferente. Quantos mentorados a senhora já teve? Eu tenho aí em torno de uns 87 por aí, mentorados. Agora, com esse evento, nós vamos, com certeza, aumentar aí o número. Já está tendo muita procura. E qual é o segredo dos... Porque como é que você dá conta? Tem 80 mentorados, mais os clientes do escritório. Pois é, hoje eu digo, né? Todo plano estratégico que você cria, você tem um momento de plantar e um momento de colher. E o momento do plantio é aquele momento em que você vai ficar reservado. É aquele momento que até amigos, a família, às vezes vai ficar, não estou entendendo, você está muito ausente. Mas você precisa saber que você tem um plano ali a executar e que você tem um momento do plantio. Eu estou, por enquanto, nesse momento do plantio. Estou plantando, eu preciso me ausentar de muitas coisas, eu determino o meu tempo, eu aumentei a quantidade de pessoas da equipe para que eu não leve trabalho para casa, para que eu resolva ali no horário ali. Eu tenho, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, e eu estou uma semana fora, mas eu tenho uma equipe que está lá trabalhando, não tem nada fora do lugar, está tudo alinhado. Então, você cresce a equipe, você cresce resultados e você tem que ter essa visão de empresa. Empresário pensa grande, e empresário pensa em equipe, você sozinho não vai para lugar nenhum. Com certeza. E saber também contratar, né, doutora? Pessoas que estão alinhadas ao seu propósito. É um tema da mentoria, recrutamento. Você tem que saber quem você está recrutando ali. Você tem que saber quem são as pessoas que você está colocando dentro do seu escritório. Eles estão alinhados. Outra coisa, eles precisam saber do seu plano. Todas as pessoas que entram no meu escritório para trabalhar, eles têm uma reunião de imediato para saber qual é o meu plano. Eu conto, o plano é esse. Até o final do ano, nós temos tantos processos a protocolar, por exemplo. Você está alinhado com isso? Qual é o seu intuito dentro do escritório? Quais são o que você pensa, o que você espera do escritório? O que você espera da sua vida pessoal? Você quer conquistar o quê? Então, ali é um momento X. Ali você vai entender se aquela pessoa está alinhada a estar ali ou se não. E aí é o momento de você ser decisivo, sim ou não. Você não pode deixar seu plano mudar o rumo, não pode. Com certeza. Doutora, e qual é o segredo? Hoje eu entrevistei o Pablo Marçal e ele me falou em 3 pilares, que é o ambiente, gente e a frequência. E qual é o seu? Concordo plenamente. Nós também temos 3 pilares. Eu sempre falo. A intencionalidade, o tempo e a ambiência. A intencionalidade é quando você decide o que você quer e você vai ser intencional. Eu estou querendo o quê? Eu estou querendo atrair advogados, então eu tenho que me posicionar como sabedora daquilo que eu vou oferecer. Isso é intenção. O tempo, porque eu sempre digo, o tempo é nosso aliado, nosso pior aliado. É o melhor ou o pior. O pior é quando você dedica seu tempo às pessoas erradas, dedica seu tempo aos locais errados, dedica seu tempo a estar sentado com pessoas que não vão agregar e vão atrapalhar o teu processo. E ele é teu aliado quando tu determina ele na coisa certa. E o terceiro é a ambiência. Eu escuto muitas pessoas dizerem, doutora, mas você já conhece pessoas, você já fez isso, já fez aquilo. E eu disse, mas quando eu comecei do zero. Eu comecei do zero. Eu fiz o meu ambiente. Se não tem, se ele não chegou para mim, eu vou fazer ele acontecer. Então, são esses 3 pilares. Eu sempre trago isso, já é determinado ali. Intenção, tempo e ambiência. Isso tira você daquela zona de conforto, daquele advogado que não tem processo, daquele advogado que vive reclamando, e ele te eleva para uma empresa onde tu vai delegar, onde tu tem uma equipe, onde tu não tem medo, tu vai arriscar, onde você tem resultado. E o medo, ele paralisa, né?
Demais. Eu lembrei aqui em uma palestra que eu fiz mês passado em Fortaleza e terminando lá a minha palestra, uma pessoa me chamou e disse, doutora, eu tenho medo de abrir meu escritório. Eu digo, pois antes de você abrir seu escritório, você vai ter que, você vai ter que mudar essa sua mentalidade de medo, porque o medo ele te paralisa. Quanto tempo você tem de advocacia? Tenho 2 anos. Você nunca abriu seu escritório? Nunca abri meu escritório. Eu digo, pois esses 2 anos, esse tempo desses 2 anos foi seu pior aliado. A partir de hoje, você vai mudar e reverter essa situação. E ela chegou para mim há uma semana atrás, já entrou na minha mentoria e me dá feedbacks todo dia. Já abriu o escritório dela, e isso tem o quê? 1 mês e meio. Então, em 2 anos, ela teve o tempo como pior aliado dela. Ela não fez o que ela poderia ter feito. Em 1 mês e meio aí, ela já conseguiu abrir o escritório, já tem uma pessoa trabalhando com ela. Então, ou seja, ela já saiu daquela advocacia medrosa, com medo, porque alguém já está na minha frente, porque já tem um escritório na minha frente e eu não vou conseguir, para uma pessoa forte, corajosa, que já abriu seu escritório e está aí, fazendo resultados. Doutora, o que a senhora poderia dizer para quem está iniciando na carreira e até para aqueles que já iniciaram, porém tem muitos casos de advogados que tiveram o seu escritório e resolveram porque viram muitas barreiras e resolveram trabalhar inclusive como parceiros de outros escritórios. Eu costumo dizer que quando você sabe quem você é, quando você sabe onde você quer chegar, é o marco. Inclusive na minha mentoria, a primeira aula é falando sobre mentalidade, que é para você descobrir quem você é, onde você quer chegar. Porque quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer coisa, qualquer lugar é bom, qualquer desavença, qualquer situação de problema que chegar, não era isso que eu queria. Mas quando você sabe o que você quer, você não deixa nada atrapalhar. Nada mesmo, porque não é fácil para ninguém. Não foi para mim, não vai ser para ninguém. O sucesso, ele demora, mas o resultado, ele é diário. Ele é diário. Então, eu digo assim, primeiro, saiba o que você quer. Segundo, você tem que entender assim, eu quero ser uma empresária, eu quero ser advogada conceituada, eu quero estar nas redes nacionais, eu quero estar na televisão, eu quero ajudar pessoas, ou você quer ser só mais um por trás dos balcões, onde você vai ter sempre alguém mandando em você. Entendi. Você quer fazer seu nome, seu sobrenome, ou você quer ser mandado? Você quer ter liberdade ou você não quer? Isso responde tudo. A partir do momento que você diz, não, eu quero ser, eu quero ter meu nome e meu sobrenome reconhecido, eu quero ser aquela advogada, aquela empresária, você vai começar a abrir sua visão para tudo de bom que aparecer na sua frente. Isso requer investimento, não só investimento em valores, mas de tempo e de estudo, esforço. Eu sempre digo todos os dias, às vezes eu estou ali no momento de conversa ali com uma pessoa que está a fim de comprar a mentoria, mas eu vou gastar. Você não gasta, você investe. Gasto é quando você não vê vê o dinheiro, retorno. Você não vê o retorno. O dinheiro entrou pelo ralo. Mas quando você adquire conhecimento, ninguém te tira. Se tem algo que ninguém vai te tirar nunca, é conhecimento. Eu estou em constante aprendizado. Eu estou todos os dias, eu tenho meu momento de estudo. Todo evento que eu vejo que vai agregar algo para mim, eu estou lá, investindo, participando, aprendendo. Quando eu vou para alguma palestra onde eu vou palestrar, eu estou ali sentada enquanto os outros estão palestrando, porque eu estou aprendendo. É constante evolução, constante evolução. Você não pode jamais achar que sabe tudo, até porque a advocacia previdenciária, ela muda toda semana. Com certeza. E como a senhora faz para estar atualizada? Olha, a atualização é algo que a gente já tem predestinado no escritório. Inclusive, a minha equipe, toda segunda-feira, na primeira reunião da semana, eles têm 1h30, toda a equipe, são 12 pessoas, para assistir aula. Eles assistem aula 1h30. Eu tenho cursos e mais cursos de direito previdenciário que vão ensinar ao pé da letra, a lei ao pé da letra. Isso aí a gente precisa saber. Não adianta eu dizer que sou autoridade, sendo que eu não sou autoridade no direito previdenciário. Vai chegar uma causa para mim e eu não vou saber resolver.
como é que você vai crescer? É. Não vai. Então, lá no nosso escritório, toda a equipe assiste aula toda segunda-feira. É 1h30 de aula, é capacitação. Empresa capacita seus funcionários. Entendi. Escritório de advocacia também tem que capacitar. Com certeza. É aquela história, você bota uma venda no olho da pessoa e quer que ela acerte o alvo. Não tem como. Não tem como. O alvo você só acerta se você tiver conhecimento, se você tiver com os olhos destampados. Aí você consegue acertar o alvo. Perfeito. Doutora, eu gostaria que a senhora agora deixasse, né, estamos chegando ao final do nosso podcast, uma mensagem, enfim, o que a senhora acha que é interessante para esse público que está ali assistindo, tá? Pode ser na área da mentoria, a senhora que vai escolher, Certo. tá? Ou para mentorados, ou para, né, novos mentorados, ou até mesmo para aquele cliente que está precisando de uma luz no fim do túnel. Olha, eu vou deixar de uma forma geral uma mensagem para os advogados, que inclusive eu tenho mentorados que estão na carreira há 10 anos e ainda não se encontraram, estão trabalhando inclusive em outras áreas e estão insatisfeitos. E eu quero dizer para você, nesse momento, que está insatisfeito, que está iniciando, que ainda não tem aquele respaldo. Eu sei que é difícil no início, porque quem vai contratar quem ele não conhece? Se você não se posiciona, como é que o seu cliente vai lhe contratar? Ele não vai. A mensagem que eu quero deixar é que você abra a sua mentalidade para o novo. Esquece aquela advocacia antiga em que você, dentro do seu escritório, porque você tem um nome tradicional, porque alguém já vem com a bagagem, não é sobre aquela pessoa, é sobre você. Faça seu nome, faça sua carreira com conhecimento. O conhecimento eleva as pessoas. E não só o conhecimento técnico, mas principalmente, que é o que eu trago, que foi o que me trouxe resultado. Não foi só o conhecimento técnico. Isso eu já tinha há muito tempo, mas eu não conseguia destravar. É o novo que eu falo, é a mentalidade. Esquece as crenças limitantes, esquece tudo aquilo que te trava. Esquece o medo, esquece do que as pessoas vão olhar para você e vão interpretar, julgar em você. Não é sobre as pessoas, é sobre você. Então, eu tenho propriedade para falar que mudei meus resultados, mudei a realidade da minha vida, mudei a realidade dos meus clientes, mudei a realidade de pessoas que estão trabalhando comigo, porque você também muda vidas dentro do seu escritório, você contrata mais, você vai ser reconhecido, seu nome e seu sobrenome, por onde você andar, quando você muda a mentalidade e vê que ser advogado não é estar com um terno, não é estar com um escritório, não é isso. Ou vadimeco debaixo do braço. Ou vadimeco debaixo do braço, sendo que você não tem a conexão com o cliente. Não adianta. Então, e as redes sociais são fundamentais, né, doutora? É posicionamento. Quem não se posiciona, ninguém vai lhe reconhecer. Sem você se posicionar, como é que as pessoas vão saber que você é bom naquilo? Sim. Se você não mostra. Tem tantas ferramentas, né? Tem muitas ferramentas. E uma delas é podcast. Eu sou lives também. Eu sou totalmente adepta a você falar do que você sabe. Leve informação para as pessoas. Leve, as pessoas vão massificar aquilo. Um dia, outro dia, as pessoas vão dizer, olha, realmente ela tem conhecimento sobre isso, aquele advogado tem conhecimento sobre isso. Perfeito. E é isso que direciona. Perfeito, doutora. Foi um prazer estar aqui no podcast. Se tiver algo que a senhora queira falar antes do encerramento, que a senhora não falou, fica à vontade. Eu só quero só relembrar que você que ainda não me segue nas redes sociais, né? Vou deixar aí o Instagram. Claro. O YouTube, nós temos também um canal no YouTube que é muito importante, porque toda semana estamos lá com um vídeo diferente, com mais tempo também, explicando sobre direitos previdenciários. É interessante para advogados que estão ali iniciando, que não têm muita experiência, saber como é que faz o processo, saber de todas as etapas, as fases do processo. E sobre esse evento que vai ser o Summit Prévio, já está bem conhecido, bem divulgado. E você que não me segue ainda, segue e participa desse evento. É interessante seguir a doutora porque os vídeos dela são vídeos informativos. E principalmente... E resume, muitas vezes, um artigo, né? Sim. A senhora traz resumido, traz bem, com uma linguagem bem clara, né? Não só para o advogado, mas para o leigo. É sempre que eu falo que a hermenêutica ajuda muitas pessoas.
É você ler a lei ali na letra da lei mesmo e você saber interpretar. Quantas vezes você não usa casos por analogia e consegue o benefício, como foi o caso que eu citei, o TEA, por exemplo, crianças autistas, Sim. transtorno do espectro autista, hoje tem uma lei específica, o TDAH não tem, É. mas eu utilizo por analogia as leis específicas do TEA, porque aí eu consigo provar que são impedimentos de formas mentais. São impedimentos de formas mentais que vão dar direito a ambas as pessoas. Talvez com nomes diferentes, mas Com nomes diferentes. com o mesmo Mas é entendimento. isso que diferencia. Claro. Eu sempre falo, advogado bruto e advogado lapidado. O advogado bruto é aquele que ele inicia de forma igual aos outros, fazendo o básico todo dia. E o advogado lapidado é aquele que ele vai nas entrelinhas. É aquele que consegue o benefício. É aquele que a gente diz, olha, eu fui em advogado X, não consegui. Mas se eu for no advogado Y, lá ele vai conseguir. É essa a diferença. Doutora, muito obrigada. Que agradeço. Obrigada por estar fazendo a diferença na vida, não só dos seus clientes, principalmente esse público que a senhora atinge, que são pessoas realmente que precisam, Sim. né? Mas também por fazer a diferença na vida de profissionais de advogados. Sim. Tá? Parabéns. O nosso podcast está sempre à sua disposição. Quando tiver alguma informação nova, algo que a senhora... Bom, Julie, vale a pena, vamos lá, vamos conversar, vamos trazer esclarecimento. Porque a sociedade, as pessoas precisam de informação. Sim, com certeza. E o nosso próximo tema vai ser planejamento previdenciário. Vamos. É algo Já bem... vamos pensar, é muito bom. Após a reforma da Previdência, as pessoas estão com muitas dúvidas. Sim, olha que você contribuiu, trabalhou aí 20 anos, 30 anos e não sabe quando vai poder aposentar, não sabe qual é o valor da aposentadoria, não sabe se cai aí uma regra de transição, se não cai, se tem direito a uma aposentadoria especial, por exemplo. Então, vamos esclarecer para as pessoas isso, que é muito interessante. Já vamos com certeza, 40 minutos vai ser pouco para falar. Vai, com certeza. Mas vamos estar aqui, vamos trazer informação. Com certeza. Tá? O prazer é todo conosco. meu, eu agradeço e sempre estarei por aqui para trazer informação. Esse é meu propósito de vida. Obrigada. E o nosso podcast está ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se inscreva, curta e coloque aí seus comentários, perguntas para a doutora que nós vamos estar passando para ela e ela também vai estar respondendo vocês diretamente. Ok? Muito obrigada e até o próximo podcast. Obrigada. Até o próximo. Muito obrigada.